Nós estamos passando por períodos muito difíceis com esta pandemia. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês que isso já estava escrito. Porque o povo abandonaram a Deus. Hoje, no mundo, vale o crime, vale as drogas, vale o roubo, vale o sexo, mas a palavra de Deus está sendo prevaricada. Desobediência a Deus. Eu vou mostrar escrito aqui algumas coisas. Livro de Jeremias, está aqui. Jeremias 44 e o verso 23. Está escrito assim: visto que queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como hoje se vê. Quando o homem despreza a Deus, Deus despreza ele também. Eu vou mostrar também, vou provar como é que Deus abandona o homem quando o homem abandona a Deus. Aqui Deus usa o profeta para falar com o rei Asa. O rei Asa andou sempre nos caminhos do Senhor. Vemos aqui que ele andou sempre nos caminhos do Senhor, mas teve um descuido. Ele adoeceu e não consultou ao Senhor. E ele foi para o médico sem consultar a Deus. Então, está aqui quando Deus falou para ele. Em 2 Crônicas, capítulo 15, e o verso 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, ele vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem o sacerdote que o ensinasse, e sem a lei. Tudo isso por causa de quê? Da desobediência. Deus requer de nós obediência, para que nós aproxima de Deus. Ele não quer ver ninguém perdido, não. Ele não tem prazer de ver ninguém nas drogas, e nem nas farras, e nem blasfemando. No livro dos Salmos, capítulo 1, está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja as folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. Isto é promessa de Deus, amigos. Isso é promessa do Senhor. Se nós estivermos próximos a Deus, Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas. Deus não rejeita a oração daquele que humilha para Ele, não. Deus não quer que você seja um idólatra, não. Deus quer que você joelha diante dele. Vou contar outra coisa muito interessante escrita no livro de Mateus, capítulo 28. Está escrito: quando Jesus morreu pregado lá na cruz do Calvário, então, no momento que ele deu o último suspiro,
o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e abrindo-se o caminho para que todos pudessem falar com Deus. Sabe por que isso? Eu vou explicar por quê. Porque na tenda tinha o lugar, o Santo dos Santos, que era o lugar que a Arca de Deus estava lá. A Arca de Deus estava lá e simbolizava a presença de Deus ali. Só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano para queimar incenso e fazer holocausto, oferecer holocausto a Deus, uma vez por ano. E quando, naquele momento, e lá era fechado, ninguém entrava lá. Se entrasse, morria. Os filhos de Arão entrou lá sem ordem e morreu, e eles eram sacerdotes. Então quando Jesus deu o último suspiro, o véu do templo rasgou sozinho, sem precisar de mãos humanas, sem ajuda de mãos humanas. Simboliza o que é isto? Simboliza que abriu o caminho para você falar com Deus, para você aceitar Jesus como seu Salvador. É Ele. Antes da morte dele, ele disse: ninguém vai a Deus a não ser por mim. Noutras palavras, no livro de João, ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. Então cabe a nós humilhar perante Deus, porque Ele quer que você seja humilde, seja reto perante Deus. A nossa obediência é que pode nos levar à salvação, mas a nossa desobediência levará para a perdição. A gente estava meditando, o seguinte: as pessoas, enquanto está vivo aqui, não se prepara para a morte. Mas quando chega o momento, chega o medo, chega a angústia, e aí chega o momento de querer se arrepender, mas há momento que não tem mais arrependimento, porque se você for pego de surpresa, não terá mais como arrepender-se. Eu vou mostrar mais coisas aqui. Na epístola de 2 Pedro, está escrito aqui, no capítulo 3, e o verso 3 está escrito aqui: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como mesmo desde o princípio da criação. Eles involuntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo antigo, de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra se reservam para o tesouro que guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Continuando assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns que têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão como grandes estrondos, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo isso aqui vai virar cinza um dia. Ou pior, até a cinza vai desaparecer. Então, ainda tem mais alguma coisa que eu vou mostrar. A cada 2000 anos,
que se passou na face da terra, Deus fez um renovo com a humanidade. Sabe por quê? Porque se rebelam contra Deus. Lembra, você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra. Deus avisou, mandou o servo dele para lá, para avisar o povo, mas eles continuaram. E Deus mandou fogo e enxofre e destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, aliás, 3 cidades, e Zoar, que era próximo. As 3 cidades viraram cinza, ninguém escapou, senão Ló e as filhas dele. Também, da mesma maneira, acontece, e o povo já estava da mesma maneira quando Jesus nasceu, que já vinha profetizado. Há 800 anos tinha a profecia do nascimento do Messias. E o povo continuava no erro. Então Deus mandou seu Filho para vir à terra, morar entre nós, fazer um novo reconcílio com o povo, para que o povo se convertesse da nova doutrina. Ele fez uma nova doutrina para que nós obedecêssemos a tua palavra, obedecesse a tua doutrina, que era muito mais fácil, porque no Velho Testamento a lei de Moisés tinha 613 mandamentos a ser cumprido. E nós temos poucos aqui. Por que não obedecer a este Deus? Agora vamos ver no livro de Apocalipse o que Deus faz alerta aqui. Capítulo 20, o verso 11. Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Capítulo 20, tá? E o verso 11 de Apocalipse. Está escrito assim. Primeiro eu vou explicar. Deus traz o futuro para o presente, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então Ele pode fazer o que Ele quer. Então Ele quis mostrar para João as coisas que vai acontecer. Queira ou não queira, vai acontecer. E está escrito aqui. Então no livro, no verso 11 do capítulo 20 de Apocalipse, diz assim: e vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vou explicar. No momento que o Senhor vier para julgar as nações, a terra desaparece. Não vai ter mais terra. O sol vai escurecer. Não vai ter luz. Luz elétrica não vai funcionar porque a terra vai desaparecer. A lua vai se transformar em sangue. E as estrelas vão começar a cair do céu. Vou continuar aqui no verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está aí a palavra de Deus. Vocês podem examinar, você abre a Bíblia, está explicado capítulo, versículo e livro. Vocês abrem aí, examinam e pensem no que você está fazendo. Faz uma análise, como está a sua vida diante de Deus. Ele vai agradar disto. Faz uma análise. Quem sabe você faz um concerto com Deus e Ele vai ficar muito feliz com você. E você também pode ficar muito feliz com Deus. Fiquem com Deus e eu agradeço. Lembre de uma coisa, não estou pregando religião, tá? Estou mostrando o que eu aprendi de Deus. Eu sou estudante da Palavra de Deus e eu quero
compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Outra coisa, eu, graças a Deus, fui atingido pelo o vírus, mas Deus me curou, tá? Eu não, nem no médico eu não fui. Eu fui buscar a Deus, que tivesse misericórdia de mim, e Ele me ouviu. E eu sou um dos sobreviventes desse vírus. Fiquem com Deus.